Vamos lá. Então, hoje eu não fiz slides para a gente compartilhar. Quando eu dei essa aula à noite, isso foi antes da quarentena começar, eu usei bastante o recurso da lousa. Então, eu pensei de fazer algo parecido com vocês, de compartilhar a tela para mostrar o que eu estou escrevendo e produzindo enquanto a gente está falando, mas a gente focar realmente na explicação e não tanto no estímulo visual por hora. Muito bem, que eu estava conferindo se eu tinha mandado certinho para vocês o e-mail da aula, porque eu entrei aqui e não tinha ninguém, então de repente eu não mandei, né? Bom, quem foi o tal do Pierre Bourdieu, né, que a gente vai falar hoje dele? E quando ele viveu? É sempre legal a gente ter essa contextualização, né? O Pierre Bourdieu foi um sociólogo francês. Ele nasceu em 1930 e morreu em 2002. Então vejam vocês aí, né, que ele viveu 72 anos durante o século XX. E que fenômenos aconteceram durante esses anos? Vocês conseguem lembrar? Fatos históricos? O que marcou o século XX aí, na opinião de vocês, nessa época? Pode chutar, pode errar, não tem problema. Primeira Guerra tinha acabado. Vamos ver aqui a Primeira Guerra exatamente quando foi. Ô, Fernando. A Primeira Guerra tinha acabado já em 18. Então, quando ele nasceu, já tinha passado, mas sim, foi um evento importante do século XX, com certeza. Diga, André? A Larissa Miranda, ela mandou avisar que ela tá tendo um problema com o Wi-Fi dela, com a internet dela. Aí, se ela não conseguir conectar, ela mandou te avisar. Tá bom. Tá joia. Obrigada. Nada. Achei que você ia trazer alguma informação aqui para a aula. Poderia. Então, contribua. O que você sabe que aconteceu no século XX? Nossa, muita coisa. Aconteceu Foram... muita coisa. Um século é 100 anos, né? Então, dá para... Sim. Muita coisa. Nesse 45 século tiveram coisas importantes, né? A Júlia lembrou da Primeira Guerra. Quando o Pierre Bourdieu nasceu, já tinha acabado, mas realmente foi um fato marcante, realmente, né? Para o século XX. Sim, eu acho que também os anos 70 e 80, que foi um movimento, né? Contra as guerras, toda essa questão mais voltada à humanidade, eu acho que também foi um Sim, movimento bastante importante, cultural. sim. Sim. Isso é um fato importante. Na verdade, esses movimentos começam nos anos 60, né? Vão questionar, né, o movimento da contracultura, que vão questionar o status quo, né? Movimento hippie, movimento Isso. que os jovens começam a questionar muito, né, a forma como os pais viviam, né, e questionando muito essa questão das guerras, como você está dizendo. E na área da educação não foi diferente. Nos anos 60, que foi quando o Pierre Bourdieu trouxe as obras dele sobre educação, também foram anos de questionamento, né? A Primeira Guerra tinha acabado, né, quando ele nasceu, mas a Segunda Guerra ele acompanhou, né, ele assistiu isso acontecer. Não sei se ele teve alguma participação, acredito que não, mas a Segunda Guerra, né, que foi nos anos 40, ele já estava, né, já era nascido, então ele viu, né, isso acontecer e viu os desdobramentos que ela teve, né? Então os eventos do século XX, muitos, né, são em decorrência dos eventos da guerra. Então, o Pierre Bourdieu, que ele era sociólogo, ele não escrevia só sobre educação, mas ele começou, né, a escrever mais sobre educação quando ele começou a ver, né, justamente nos anos 60, né, esse questionamento aí sobre as desigualdades escolares. Por que né, uns aprendiam mais, outros aprendiam menos? Por que uns tinham acesso a uma educação de mais qualidade e outros não? Por que uns tinham sucesso, né, escolar e outros não? Então, ele questionando, né, esse modelo, né, o artigo que a gente está estudando hoje, que é a Sociologia da Educação de Pierre Bourdieu, Limites e Contribuições dos autores Nogueira e Nogueira, 2002, vai trazer essa perspectiva histórica, né, que antes dos anos 60 a gente tinha uma visão muito, não é no mundo, né, ele era francês, então vamos pegar um pouco desse viés europeu, mas uma visão muito meritocrática, né, uma visão que considerava muito o sujeito enquanto
responsável pelo seu sucesso ou não na educação. Isso por quê, né? Porque os anos 60 teve essa questão. Depois da Segunda Guerra Mundial, iniciou-se, né, principalmente na Europa, um movimento já tinha começado antes, né? Mas assim, teve que tem as guerras que sempre mudam muito, né? A forma de viver, de ver o mundo. Mas depois das guerras, principalmente, uma visão de que a educação tinha que ser mais democrática, tinha que ser para todos, né? Tinha que oferecer uma educação igualitária, né? E nessa perspectiva de ser igualitário, né? Igual para todos, para que todos tivessem iguais condições de ascensão social. Então, era uma visão, né, otimista, de tipo, né, nossa, a gente está oferecendo aqui, né, educação para todo mundo vai ter chance de ser alguém na vida, né? Estamos sendo justos, estamos sendo científicos, modernos, estamos sendo democráticos, e com isso, né, a ideia era favorecer a autonomia dos sujeitos. Por isso que esse texto está aqui, porque é um tema que a gente está falando bastante, né? Então, foi oferecida escola pública gratuita para todos, esse contexto europeu, né, não estou falando do brasileiro ainda, que a gente viu muito na aula passada. E a ideia era justamente promover essa igualdade de oportunidades, né? E eles acreditavam que a educação era neutra, né? Que ela era científica, racional, que não tinha, assim, por exemplo, hoje a gente fala, né, de preconceito na educação, vieses, ideologias. Eles não acreditavam nisso. Eles achavam que a educação estava sendo transmitida de um jeito muito muito neutro, né, e muito racional para os alunos. Então, nos anos 60, né, tinha essa concepção, só que o que começou-se a observar? Né, nos próprios anos 60, que foi esse ano de questionamento, né, que eu falei que foi onde o Bourdieu mais trabalhou, eu disse que eu ia acompanhando com vocês aqui e acabei esquecendo. Um resumo do contexto, né? Então, Bourdieu nasceu em 30, morreu em 2002. Como eu estava retomando, então, nos anos 60, foi um ano de questionamento, década, né? Uma década de questionamentos. Vou aumentar o tamanho para vocês verem. E que até então acreditava-se uma educação, né, racional, científica, livre de vieses, ideologias, justa e democrática. É o que acreditava, assim. Então, o que surgiu até nos anos 60? Esses questionamentos vieram muito em decorrência, né, de uma pesquisa que foi feita, porque eles começaram a observar o seguinte, né? Mesmo a gente oferecendo essa educação, que a gente acha que é tudo isso aqui, se tem ainda diferenças no desempenho dos alunos, tem ainda diferenças no aproveitamento dos alunos, evasão, etc., tem algum fenômeno que a gente não está conseguindo observar. Então, o questionamento era esse, porque ainda existiam diferenças entre os alunos. E aí fizeram nessa pesquisa, teve uma pesquisa, foi um grande instrumento que teve na época, foi feita pelos governos ingleses, governo inglês, americano e francês. Professora, Oi. então o Bourdieu não acreditava que a educação deveria ser neutra, né? Então, ele estava nesse inteirinho aí, ele estava Ele estudando. estava no meio. Não, ele estava estudando, ele estava questionando isso, né? Mas não era uma coisa que se sabia que acontecia. Depois, futuramente, na obra dele, como a gente vai ver, ele vai ser contra isso, ele não vai mais acreditar nisso, mas até então era o que era vigente, era o que quase todo mundo acreditava. Entendi, obrigada. Aí de nada, ótima pergunta. Aí com esse questionamento, com essa pesquisa, na verdade, né, o que eles associaram nessa pesquisa? O desempenho escolar com outras características dos alunos, né? Por exemplo, a classe social. E eles observaram nessa pesquisa que a origem social dos alunos, né, a etnia, a classe social, sexo, local de moradia dos alunos, tudo isso influenciava no desempenho escolar.
Logo, a gente não pode dizer, então, que, né, todo mundo está sendo alimentado com uma educação igual, vai ter desempenho igual. Logo, a gente infere que tem outros fatores, né, que eles não estavam observando, que influenciam nesse desempenho escolar. Logo, então, o desempenho também ele não depende só dos indivíduos, não basta querer, né? Porque até então, se você acha que todo mundo está tendo o igual e não está conseguindo o mesmo resultado, é porque, sei lá, de repente o fulaninho lá não está se esforçando tanto, né? Que é o que a gente ouve hoje de discurso meritocrático. O que observou-se na época era que, então, não dava para você dizer esse tipo de frase, porque as oportunidades que o sujeito tinha na vida, né, a origem social dele, diziam também sobre como seria, né, o desempenho dele. Então, essa pesquisa mostrou isso, né? Então, esse foi um fator importante, né? E o outro fator desse questionamento, né? A gente lembra que está falando de Segunda Guerra, né? Foi um efeito relacionado à massificação do ensino. Porque nessa ideia de democratizar, né, de ter mais gente acessando a escola, algo que foi acontecendo no Brasil, né? Só lá nos anos 80, e aqui a gente já via na Europa, quando a gente massifica o ensino, tem algumas diferenças, né? Algumas coisas que se você massificar o ensino sem observar as diferenças entre os sujeitos, né? Exemplo do Brasil. Se você massifica o ensino sem considerar, por exemplo, as diferenças regionais, tende a dar ruim, tende a você se frustrar com a sua experiência. É importante que você observe as diferenças, né? Então, essa massificação do ensino foi, né, uma coisa que foi expandida para todo mundo ia ter acesso, e foi prometido, né, para essa geração pós-Segunda Guerra, dos anos 60, que eles teriam, né, bons empregos, que eles teriam sucesso profissional, e, na verdade, isso não aconteceu para todos. Mesmo as pessoas que estudaram e que se esforçaram, mesmo assim, não conseguiram isso. Então, foi uma geração, esses anos 60, que por esse efeito da massificação, ela se considerava uma geração enganada, né? Uma geração que foi falado uma coisa para elas que, na verdade, não foi bem isso que aconteceu. E o artigo usa justamente esse termo, geração enganada. Então, acho que esses dois fatores são os que são apresentados como fatores que fizeram principalmente esse questionamento nos anos 60 acontecer. E com base nesses dados é que o Bourdieu, então, vai propor uma outra explicação, né, que leva em conta essa questão da desigualdade social para explicar as diferenças na educação, né, as diferenças entre os desempenhos dos alunos. Então, assim, esse discurso de que oferecer uma educação de qualidade é algo transformador, né? Ele foi questionando, né, que isso era balela, que você justificar isso, né, dizendo que todo mundo tem oportunidades iguais, então todo mundo vai se dar bem, não é bem assim, né? E ele vai ver que a educação, inclusive, ela pode ser um meio pelo qual você acaba legitimando, né, alguns privilégios sociais. E ele vai explicar para a gente, né, como que isso acontece. A primeira obra dele que vai tratar desse tema se chamava Les Hérités. Eu não sei se estou falando o francês correto, essa é uma língua que eu não domino. Que significa Os Herdeiros. Daqui a pouco a gente vai ver por que esse nome desse livro é tão significativo, né? Beleza. Bom, nessa obra que o Bourdieu explica pra gente, né? Ele explica melhor quem são os alunos e quem é a escola, né? Ele faz uma outra leitura de alunos e escola. E aí, Júlia, que ele então rompe com essa visão que tinha, né, anteriormente. Então ele vai fazer isso com base nesses dados, né, e com base em uma nova interpretação. Então, os herdeiros seriam os herdeiros dessa geração, né? Os herdeiros são as crianças, né, que nascem em um contexto que elas não têm controle. Você não tem controle se você vai nascer numa família de classe menos privilegiada ou mais privilegiada. É uma questão de uma aleatoriedade. E você vai herdando algumas tendências, né, algumas propensões.
isso pro Bourdieu. Nesse artigo, né, como o artigo fala de limites e contribuições, a gente também vai ter críticas, né, críticas a essa ideia dele, porque, inclusive, quando você fala, né, a pessoa ela herda algumas coisas, alguns comportamentos, tal, é uma visão um pouco passiva, né, do indivíduo. Então, tem outras teorias, né, outros autores que vão dizer que não é tão passivo assim, né, e que, na verdade, ele traz alguns pontos que não são, assim, que acabam ainda por desconsiderar algumas características individuais dos sujeitos. Porque, como ele é sociólogo, vamos pensar sempre, né, a psicologia olha o indivíduo. Mesmo, né, considerando a influência dos grupos, tal, a gente olha o indivíduo. A sociologia vai olhar a sociedade, então ela vai ter um olhar sempre mais amplo, né? E o Bourdieu era sociólogo, então ele via a sociedade dessa forma mais ampla. Então, para ele considerava um pouco mais o indivíduo e considerava muito mais, né, as classes sociais, a coletividade. Mas voltando no que ele estava dizendo sobre, né, quem são os alunos. Para ele, os alunos eles são atores socialmente construídos, né, que trazem, em larga medida incorporada, uma bagagem social e cultural já definida. Então, nesse sentido, né, que eles são os herdeiros. Né? Quando você fala, né, que são socialmente construídos, então são pessoas que estão recebendo aí essa influência, né, social. Por isso então, que a sociologia também explica. Um dia eu vou ter aquela luzinha igual daquele cara do Khan Academy, aí eu vou desenhando na luzinha, vocês vão acompanhando igual se fosse na sala de aula de verdade. Enquanto não tem, eu vou digitando aqui. E quem é a escola, né, para o Bourdieu? A escola não é uma instituição imparcial, isso é algo muito importante. Ao identificar que a escola ela não é imparcial, ele vê que é uma instituição, então, que representa, né, e cobra dos alunos algumas posturas, algumas crenças e valores que são dos grupos dominantes. E a escola apresenta isso como se fosse uma cultura universal. Por exemplo, quando você deram esse exemplo na aula que eu dei à noite, né? Quando você tem um professor, por exemplo, que reclama, né, que esses alunos não são cultos, não têm cultura porque eles ouvem funk, por exemplo. É uma forma de você menosprezar, né, a cultura do aluno e trazer a sua cultura como uma cultura dominante, né? Então, geralmente, quando a escola fala, né, da cultura, é uma cultura europeia, uma cultura, né, branca, uma cultura da classe social mais elevada, então não vai considerar tanto, não vai considerar, na verdade, em nada essa cultura do aluno. E isso é um problema, porque você está desvalorizando o que o aluno já traz, o que ele já sabe, né, e propondo uma forma dele adaptar-se, né, a um outro modo. Enquanto você pode ter outro aluno que já vem dessa cultura dominante e que vai estar numa escola, ele não vai se sentir um estrangeiro lá, né? Ele vai já sentir que ele faz parte daquele ambiente, ele vai se sentir, né, bem recebido. E isso não só com relação a gosto musical, né? Mas a tudo, assim, a comportamento. Às vezes os alunos chegam na escola, por exemplo, e tem o hábito de correr. E às vezes os professores, isso estou dando, né, exemplos de coisas que a gente foi compartilhando no outro grupo, na aula da noite, e também de coisas que eu já vi na minha experiência e nos estágios também de vocês. E os professores às vezes falam, né, nossa, fulano não sabe como se comportar. Não existe, vamos pensar em análise do comportamento, não existe ninguém que não saiba como se comportar, todo mundo sabe como se comportar. A diferença é que os comportamentos eles foram selecionados em algum ambiente em que aquilo era funcional, né? Então a criança que é agitada, né, ou é indisciplinada, corre, grita e tal, ela vem de algum ambiente em que isso foi valorizado, né, ou que isso não foi reprimido, pelo menos. Enquanto outra criança pode, de repente, ter um comportamento mais contido e isso ser valorizado na escola como um comportamento aceitável, um comportamento ideal. Então, até a forma do aluno se comportar vai dizer do quanto essa escola valoriza o que ele já traz dessa bagagem, né? Então, nesse sentido é que ele é herdeiro. Ele já chega na escola com uma série de comportamentos, gostos, crenças que vão ser já fruto de algum preconceito, né? De alguma diferenciação aí, e a classe social vai ser uma das coisas que vai trazer
esses comportamentos e essa mudança entre os alunos. Ainda sobre cultura, eu me lembro de uma situação, não sei se eu já contei para você essa situação, de uma reunião de professores, eu não vou falar nem a escola, nem o nome do professor, nem do aluno, muito menos, evidentemente, mas eu vou até pausar aqui a gravação, né, porque se eu tiver contar de casos, a gente não pode compartilhar dessa forma, mas em que eu ouvi, né, de uma reunião de professores, que um aluno não tinha muita dificuldade em compreensão de poemas, de literatura. E aí a pessoa, né, que trabalhava comigo, que trabalhava muito com mais frequência com esse aluno, que atendia ele com mais frequência e conhecia, achou isso um absurdo, porque ela conversava com os alunos, tinha altos papos com esse aluno sobre rap, que ele gostava. Então, as letras de rap ele entendia bem. E como é que pode ele não entender, de repente, né, um poema que o professor trouxe, né? Então, seria uma diferença cultural. De alguma forma, né, o rap fala mais com ele, é uma bagagem que ele já tem, em contrapartida de um poema que o professor trouxe, que provavelmente não faz parte do repertório, né, desse aluno. Então, vou despausar. São casos, Então, né, coisas talvez que a gente o vê que ideal seria o acontecem. professor encontrar uma maneira de conversar, falar a língua desse aluno, né? Pois é. O problema é quando a gente pega essas diferenças para explicar alguma coisa, né? Ah, mas o aluno gosta de funk, não tem cultura. Ah, mas esse aluno ele só ouve rap, como é que ele vai, né, ou entender, sei lá, Camões. Então, quando você usa essas diferenças para explicar alguma diferença, é uma fala extremamente preconceituosa, né, que não considera a cultura dos alunos. Então, e por isso a gente vê que a escola, os professores, mas a escola enquanto instituição, ela não é imparcial. E a gente ter consciência disso é um passo importante para a gente olhar, né? Que a gente não é imparcial, a escola tem viés, as aulas têm viés, não existe educação sem viés e sem ideologia. E a gente ouve às vezes isso como uma forma negativa, né? Tipo, ah, mas isso aí está enviesado, isso aí tem uma ideologia. Sempre tem, sempre tem. A questão é que as pessoas vão apontar que isso existe quando não é a ideologia e o viés delas, né? Aí vai ser algo negativo. Mas sempre vai ter. Então, dizer que não tem já é ter. Então, é importante que a gente observe que isso aconteça. E que a gente, né, entenda que isso pode, na visão do Bourdieu, reproduzir as desigualdades sociais. E não é isso que a gente quer. Né? A gente trabalha no Brasil, um país já cheio de desigualdade social, que já não promove, né, uma educação democrática para todos, que não cumpre o que se propõe. Então, para ele, a escola e os alunos têm esse papel, então. E o Bourdieu, vamos prosseguir um pouquinho no texto? Nesse sentido, né, no sentido das pessoas serem herdeiras da cultura e do que elas já carregam como bagagem, ele nega o caráter autônomo dos indivíduos. No sentido de que não é possível uma pessoa, por exemplo, por meio da força de vontade, querer aprender alguma coisa. Não é assim que funciona. Então, nesse sentido, o sujeito não é autônomo, ele precisa de condições para que aquele comportamento se estabeleça, né? Então, ao contrário, né, de outras visões que de repente vão colocar no indivíduo uma importância grande e uma responsabilidade também grande diante daquilo que acontece com ele. Diante disso, o Bourdieu vai trazer, né, uma grande contribuição na teoria dele, que é caracterizar essa herança que o aluno recebe. Então, para ele vai ter 3 tipos de heranças, né? O aluno recebe, quando ele nasce, um capital econômico. Eita, o acento não tá saindo. Um capital econômico, que são, né, os bens e serviços que ele tem acesso. Então, o fato do aluno, né, morar numa residência com tais características, maior, menor, né, dos pais conseguirem, né, prover para ele, né, um tipo de alimentação, um tipo de, sei lá, de ter babá, de não ter babá, de ter creche, não ter creche, de ter alguns brinquedos, outros brinquedos não. Acesso à tecnologia, que na época dele nem era uma coisa discutível, né, mas hoje a gente já coloca. Tudo isso vai entrar como capital econômico. Tudo que o aluno já recebe por estar numa família, né, de determinada classe social. Outra coisa que o aluno recebe nessa herança é o capital social. O que é o capital social? São as relações sociais que ele já tem. Então, né, o contato com a família, com, né, o grupo de amigos da família, com as pessoas que são próximas, tudo isso ele herda, né, junto com a família.
É óbvio que assim, ao longo da vida ele vai, né, fazendo outros vínculos, mas a ideia é que o aluno já tem acesso, né, a algumas pessoas e não outras, devido à família dele, né, ao lugar onde ele nasce. E daqui a pouco a gente vai ver como que isso também influencia nessa questão, né, do desempenho escolar. E o terceiro capital que o aluno recebe é o capital cultural. O capital cultural é essa bagagem familiar de conhecimento, formação. Então, se, por exemplo, né, muita gente na sua família fez curso superior, é muito provável que esse aluno vá fazer curso superior. Se essa família, de repente, é uma família de médicos, né, muita gente fez medicina, existe uma probabilidade de que esse aluno queira cursar medicina. Tem uma questão aí cultural que o aluno também, né, herda e que não estava sendo considerada na visão anterior que tinha de educação. Né? E aí o que acontece? Né? O aluno munido disso aqui, quando ele chega na escola, né, a educação escolar, ela pode ser aquela coisa que vai dar uma continuidade, né, ao que a criança já está aprendendo em casa. Então, quando a criança já tem em casa, por exemplo, né, pais que ensinam, né, as coisas, que têm acesso, né, a algum tipo de cultura que a escola valoriza, essa cultura da classe dominante, né, principalmente, que ele fala. Quando a criança entra na escola, não vai acontecer um estranhamento, né? A escola vai dar seguimento a essa educação que ele já estava tendo em casa. Só que para as famílias, né, de crianças não favorecidas, o que o Bourdieu vai trazer é que quando o aluno entra na escola, é uma cultura estranha. É como se falassem outra língua com ele, né? E aí é uma cultura distante, uma cultura ameaçadora até. Porque ele não conhece aquilo, né? Ele não vivenciou aquilo, ele vem, né, de uma outra cultura. Então é aí que já começa, né, a escola sendo então um chão, né, um local onde você vai ver as desigualdades se acentuarem, né? Porque esse aluno que vai entrar na escola vai ter mais dificuldade, nisso ele tende, né, a diminuir o interesse, né, a evadir, a ter notas mais baixas, né, a ter disciplina. Então isso tudo explicaria, na visão do Bourdieu, essas diferenças. O Bourdieu também vai trazer que dentro da escola, o sistema de avaliação, ele faz um julgamento dos alunos que não é apenas do conteúdo. Ele julga os alunos culturalmente. Quem aqui já ouviu na escola assim, né? Nossa, menino, mas ô menina, esse garrancho aqui eu não vou ficar lendo na minha casa, não. Esse garrancho de letra feia, como é que pode? Nossa, esse trabalho porco isso aqui, tá sujo. Isso não é conteúdo escolar, né? Então, o professor, ele faz julgamentos, né? Por exemplo, da letra do aluno, da higiene do aluno, de tudo que o aluno traz, né? Ele chama de elegância, né, do aluno, do comportamento, que não tem a ver com o critério de avaliação de conteúdo. Então, esse julgamento já vai trazer uma conotação aí moral em cima das crianças. Quando você julga uma criança, por exemplo, a questão da higiene, cara, você não sabe o que ela passa na casa dela. Né? Você não sabe se tem alguém que para dar banho nessa criança, que pode fazer isso. Você não sabe se essa criança, de repente, tem roupa nova. Se a criança vai com roupa furada para a escola, ou suja para a escola. Então, e isso a gente viu em alguns estágios acontecerem. Teve um estágio específico de uma aluna que o professor, eu vou pausar aqui, ela contou que a professora trazia esse viés da higiene muito forte, né? Que os alunos eram muito porcos, que os alunos fediam, que os alunos não tiravam nem a remela para ir para a escola, já nesse julgamento de comportamentos, né? Que não cabia a ela fazer. Vamos retomar? Ô, Fernando, Diga. essas heranças, né, do capital econômico, capital social e cultural, seria o capital simbólico de cada um? O econômico, não. O econômico, ele é bem físico, né? Pode ser simbólico também, no sentido que, por exemplo, você tem dinheiro, você consegue promover viagem, né, para sua família, você consegue promover algumas experiências que são simbólicas. Mas o cultural é bastante simbólico, né, e o social também. Ah, entendi. Então, onde você viu esse Tá conceito? certo. Você viu nesse próprio texto ou você viu em outro lugar? Não, é que eu estou fazendo TG e aí a Adriana ela acabou recomendando para eu falar sobre o capital simbólico, Ah, né, que legal. seria essa questão
o quanto que certas coisas, né, até mesmo o bem material que você acabou comentando, Uhum. pode acabar influenciando no desenvolvimento, aumentar a percepção, conscientização, né? Então, Legal. o dinheiro, ele acaba propiciando essas questões. Sim. Tô vendo que o capital simbólico, ele é né, o próprio Bourdieu aborda ele, mas não nesse texto que a gente está estudando. Sim, é que eu li, aí Capital falava dele. simbólico. Na verdade, ó, o que a gente está vendo aqui, tô vendo na minha pesquisa rápida aqui, é que é um outro tipo de capital, né? Tem o cultural, o social, o econômico e o simbólico. O simbólico, então, ele é outra coisa, tá? Ok. Que vulgarmente chamamos de prestígio ou honra. É outro capital que não é explicitado nesse texto. O que pode ter acontecido, André, é dele ter incluído esse capital depois. E por isso que não está aqui, Entendi. tá? Mas interessante. Sobre o que é TG? É o intercâmbio como desenvolvimento cultural. Não, é desenvolvimento pessoal. Aham, Acabei trocando. aham, sim, sim. Tudo a ver, né, Sim, com essa questão. Se você parte do princípio, de repente, né, de que o intercâmbio ele é algo necessário para a educação, algo necessário para o desenvolvimento do sujeito, você já está favorecendo os sujeitos que tiveram condição de fazer o intercâmbio, né? Ele sabe que não é exatamente. uma condição que todo mundo tem, né? Então, pensando, você retomou os capitais, né? Perfeito, era o que eu ia retomar agora também. Pensando nesses capitais, né, como acúmulo, instrumento de acúmulo de capital, ele vai dizer que o capital social, ele vai atuar na acumulação do capital cultural também. Por quê? Né? Porque os pais que podem orientar as crianças quanto à escola, né? Que podem contar de como é a escola, né? Antes da criança entrar, que podem já criar essa expectativa, né? Já falar da experiência deles. Eles vão, né, somar no capital cultural das crianças, já transmitir essa bagagem, né, cultural para elas sobre educação, né? Tem um trecho em que ele fala que é muito comum, por exemplo, que as crianças de classe mais elevada, nessa época, e ainda hoje a gente pode observar, elas estão mais, de fato, acostumadas com relação ao esforço, né, nos estudos, né, por talvez ter visto já, né, os pais sentados por muitas horas estudando, né, ou trabalhando, enquanto, de repente, crianças que vêm de um contexto em que os pais têm trabalho braçal, podem nunca ter visto essa experiência, né, e podem achar que você passar muitas horas sentado estudando é algo que não vai ter uma recompensa imediata, né, é algo que, de repente, não vale a pena. Mas justamente porque elas não tiveram aquela experiência, né, de ter referências de pessoas importantes que ela viu, né, que passaram por isso. Então, ele vai dizer que o capital social ele vai influenciar diretamente no capital cultural também. E o capital Professora. econômico também, porque por meio de acumulação que a gente estava falando, só um minutinho, que a gente estava falando, né, de Uhum. possibilidade de intercâmbio, de viagem, de tudo isso, você vai conseguir também trazer uma bagagem cultural que uma outra criança que não tenha não vai conseguir ter o mesmo. Pode falar, quem estava querendo fazer pergunta. Professora, isso do estranhamento que o aluno pode ter, dependendo do que ele viu em casa, por exemplo, relaciona com o Gramsci, né? A gente viu algo assim com Sim, ele. sim, sim, sim. Tudo a ver. Porque ele vai trazer essa coisa da cultura do aluno de baixa renda, ele vai trazer, né, de que você não pode menosprezar essa cultura, é uma cultura que existe, que não é utilizada, assim como essa possibilidade de que a escola, na verdade, sim, o programa de a escola teria esse papel de enriquecimento cultural, e o que a escola o que a escola acaba não fazendo, né? Ela acaba só legitimando essa continuidade do que o aluno já traz, ao invés de trazer isso, né, de ensinar isso para o aluno. Então, nesse sentido, tem uma relação, sim. Agora, uma importância importante entre os dois autores é que o Bourdieu ele não vai trazer uma solução para as coisas. E até assim, é meio frustrante, porque você lê toda a teoria dele, ele é uma teoria que explica o fenômeno. É como se ele tivesse feito um TCC numa pesquisa descritiva. Ele vai descrever todo o fenômeno, mas ele não vai fazer uma pesquisa interventiva, que vai trazer uma intervenção e falar, ó, gente, então é assim que tem que fazer. Né? Ele vai fazer uma leitura da realidade, coisa que o Gramsci já tem propostas, né? De como tem que ser a educação, para conseguir que tenha menos desigualdade social, né? E possa provocar essa autonomia, emancipação no sujeito. Eu queria pôr umas setinhas aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer isso facilmente.
para dizer que, né, o capital cultural ele recebe influência de ambos, né, do social e do econômico. Por isso que ele é o mais, vamos dizer, acho que maleável de todos, né, o mais frágil de todos também. Nossa, eu tô lembrando mesmo hoje, eu não sei mais como faz isso. Vou escrever aqui. E aí ele vai fazer algumas diferenças, ele vai trazer algumas diferenças entre as classes sociais para explicar justamente nesse comportamento dos alunos. Então, eu já fui dando alguns exemplos, né, ao longo da aula de hoje, mas ele vai explicar, né, qual que é o grau de investimento, por exemplo, que um aluno de baixa renda tem nos estudos, que o aluno de classe média tem nos estudos e que o aluno de classe alta tem nos estudos. Qual é a visão que cada classe social vai ter com relação, né, aos estudos? Ele vai dizer que os grupos sociais, eles já aprenderam historicamente, né, o que vale a pena e o que não vale a pena, né? Quais estratégias são melhores e mais seguras, até por questão de sobrevivência, né? Que vai funcionar melhor. Então, esse capital que o aluno recebe, né, essa herança, já era essa história que foi construída pela classe social que ele vive. Essa história de sucesso ou fracasso na escola vai também influenciar o aluno. Então, o aluno que vem de famílias que já tiveram um histórico de fracasso escolar vai tender, né, a investir menos na escola, vai tender a também ir para esse caminho de fracasso escolar. Então, nesse sentido que o Bourdieu é até criticado, porque as coisas não são assim, né? A gente sempre tem que pensar em formas de, né, driblar essa situação. Enfim, o que ele vai dizer é que esse futuro já está mais ou menos garantido. Enquanto, né, famílias que vêm de histórias de sucesso escolar, de formação superior, né, de ciência, destaque acadêmico, vai tender também a ter filhos com essa característica. Uma coisa que ele também coloca, um termo, né, que é apresentado, é o termo inflação de títulos, em que ele vai dizer o seguinte, isso vocês já devem ter percebido. Alguém já falou para vocês alguma vez assim, do tipo, na minha época, alguém de mais idade, na minha época, fazer o segundo grau era a mesma coisa que fazer faculdade hoje. Não era todo mundo que fazia. Daqui a pouco, a pós-graduação vai ser igual fazer faculdade hoje. Vocês já viram esse tipo de expressão? Que esse tipo de expressão traduz essa inflação de títulos, né? Enquanto numa geração fazer o ensino fundamental era suficiente e o médio era só para, né, algumas pessoas que queriam fazer, né, que se destacaram, tiveram a oportunidade de fazer. Em outra geração, né, anos aí, acho que talvez nem hoje, mas não seja assim, mas o ensino superior era visto, né, como uma coisa opcional, como uma coisa que não era para todo mundo, mas o ensino médio já era algo que todo mundo fazia, ou quase todo mundo, né? Porque mesmo hoje, né, os índices não são de 100%. E em breve, né, hoje a gente talvez já esteja vendo isso, que, né, a pós-graduação já se tornou uma regra, né? Isso acontece por causa da inflação de títulos. A cada geração, o título vai perdendo valor e você tem que ter títulos mais altos para conseguir ter o mesmo tipo, né, de emprego, de renda que a geração anterior tinha, tá? Gente, eu vou parar por aqui, porque vai cair a ligação e retorno com vocês daqui a 10 minutos, ok? O link foi mandado por e-mail de vocês, pra gente poder seguir com a aula. Até daqui a pouco.